Olá, queridos alunos! Bem-vindos à nossa aula de número 22 de Língua Portuguesa do 7º ano. Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Vamos conhecer o assunto da nossa aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a parte 2 sobre pronomes pessoais oblíquos. Então, galera, já prepare o seu caderno, uma caneta, lápis, borracha. Para quê? Para que vocês possam fazer anotações sobre a nossa aula. Combinado? Muito bem. Objetivos da nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos aprender a utilizar corretamente os pronomes pessoais oblíquos de acordo com as regras que a professora irá explicar, ok? Para iniciar, nós vamos fazer uma revisão do que é que são os pronomes pessoais oblíquos e por que eles são assim chamados. Vamos lá? Então, os pronomes pessoais oblíquos, eles são assim chamados porque eles servem para substituir os pronomes pessoais retos. Lembrando que os pronomes pessoais retos são os pronomes que compõem esta coluna do quadro. As duas colunas são colunas de pronomes pessoais e elas estão divididas em duas categorias: os retos e os oblíquos. Os retos: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembram das aulas passadas que a prof ensinou um truque para vocês nunca mais esquecerem a divisão das pessoas do discurso? Vamos relembrar? Muito bem, pessoal, vamos então fazer a nossa revisão? Nós já aprendemos nas aulas passadas o que é que são os pronomes oblíquos. Porém, a nossa memória é muito falha, então sempre é importante fazermos uma revisão. Vamos lá. Então, como é que nós sabemos que os pronomes são oblíquos? Quando esses pronomes oblíquos substituem um pronome reto que já substituíram um substantivo, ok? Por exemplo, aqui nós temos a linha azul que compreende tanto os pronomes retos quanto os oblíquos. As duas categorias são pronomes pessoais. Essa diferenciação entre oblíquos e retos eu faço na hora do uso da língua, ok? E importante, nas aulas anteriores, nós já aprendemos uma forma muito rápida e simples de diferenciar as pessoas do discurso. Olhem aqui a primeira coluna, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Depois nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Vamos relembrar a dica que a prof deu para vocês não esquecerem? 3 dedinhos, primeira, segunda, terceira pessoa. Como eu vou dividir os pronomes? Eu, tu, ele. Singular, uma pessoa só. Plural, plural do tu, nós. Plural do eu, nós. Já me atrapalhei um pouquinho, sem problema, tá? Plural do tu, vós. Plural do ele e ela, eles ou elas. Então, nós temos as 3 pessoas do discurso de uma maneira bem fácil para vocês memorizarem, ok? Mais um exemplo. Por exemplo, se eu digo para vocês, eu estou revisando os pronomes pessoais. Eu está substituindo o meu nome, professora Sirlene. Se eu digo para vocês, vocês estão anotando no caderno os itens importantes. Eu estou falando de vocês. Esse você que substituiu o tu está no lugar do nome de vocês. Exemplo com a terceira pessoa do singular. Ele estava na festa.
Esse ele está no lugar do nome da pessoa. Porém, estes pronomes, eles não substituem apenas nomes de pessoas, podem ser objetos. O carro passou rapidamente. Ele estava veloz. Entendido? Muito bem. Então, não esqueçam. Pronomes retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes oblíquos. Me, mim, comigo, correspondente a eu. Te, ti, contigo, correspondente a tu. Se, si, consigo, lhe, o e a, correspondente a ele ou ela. Pronomes nos, convosco, correspondente a nós. Pronomes vos, convosco, correspondente a vós. Se, si, consigo, lhes, os e as, correspondente a eles e elas. Muita atenção! Nós é diferente de nos. Vós é diferente de vos. Trouxe-nos um lanche. Trouxe para quem o lanche? Para nós. Veio conosco para a aula. Veio com quem? Com nós. Ok? Adiante. Mais alguns exemplos de uso de pronomes oblíquos. Observem a frase comigo. Entreguei a João o relatório completo na sexta passada. Entreguei-lhe. Por que esse lhe? Porque eu entreguei para ele. Tá? Esse lhe está substituindo o pronome ele, que já substituiu o pronome João. Entenderam como é fácil saber se é um pronome reto ou um pronome oblíquo? Muito bem. Atenção! Nós vamos começar agora com algumas regrinhas que vão ajudar vocês a definir qual pronome oblíquo que eu vou utilizar. Que, por exemplo, vocês podem estar se perguntando, mas professora, como é que eu vou saber qual pronome deste quadrinho eu vou utilizar? Por exemplo, tem tantos pronomes na primeira coluna. E pior ainda, né? Aqui na terceira pessoa do singular tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pego qualquer um? Não, nós temos algumas regras que irão facilitar a vocês usarem esses pronomes corretamente. Vamos lá? Primeiramente, nós precisamos saber que a terminação dos verbos nas orações vai determinar o uso correto desses pronomes. Veja, os pronomes o, a, os e as se transformam em lo, lá, los e las quando? Quando eles vêm depois dos verbos que são terminados em R, S ou Z. Exemplo, ele vai vender o carro. Lembrem-se que os pronomes servem para substituir os substantivos a fim de que? Evitar repetições. Aonde eu tenho um substantivo nesta oração? Carro. Como a professora sabe, substantivo é tudo aquilo que nomeia seres, objetos, sentimentos, enfim, certo? Carro nomeia alguma coisa? Sim. Vou observar o verbo que antecede o substantivo. Que verbo que é? Vender. Tem certeza, professora? Sim. Como eu posso ter certeza? Conjuga, faz a conjugação. Consigo conjugar o verbo vender? Vamos lá, conjuguem comigo. Eu vendo, tu vendes, você vende, ele vende, nós vendemos, eles venderam. Deu certo? Deu. Então, eu tenho certeza que esta palavrinha é o verbo. Pois muito bem. O que é que diz a regra para nós? Que se o verbo
que antecede o substantivo que eu vou trocar pelo pronome, terminar em R, que é que eu faço com este pronome oblíquo? Eu vou transformá-lo em lo, lá, los ou las. Muito bem, vamos fazer a troca? O carro eu posso trocar por eu, tu, ele, ela, nós, vós ou eles? Ele, muito bem. O carro é igual a ele. Pronto, resolvi o problema? Pensem comigo. Estaria certo se eu dissesse assim: ele vai vender ele. O que vocês acham? Tá certo? De cara a gente percebe que não. Por quê? Primeiramente, está repetindo ele, professora. Isso mesmo, ó. Ele aqui, ele aqui. Isso não quer dizer que vocês não possam usar esse tipo de linguagem no dia a dia. Podem. Lá com os amigos de vocês, numa conversa informal, na família, tudo bem. Porém, eu estou fazendo uma avaliação, apresentando um trabalho escolar, escrevendo um documento ou um texto que precisa usar a linguagem formal, aquela linguagem correta, de acordo com as normas da língua portuguesa, eu não posso escrever vou vender ele, né? Muito bem. O que é que eu vou fazer então? Trocar este pronome pessoal reto por um pronome pessoal oblíquo. Vamos lá? Ficaria, ele vai vender o carro, que eu poderia trocar por, ele vai vender o. Mas calma aí. Vender é verbo terminado em R. Diz a regra que eu preciso trocar esse o por lo, lá, los ou las. Esse o eu vou trocar por o quê? Por lo. Como é que vai ficar? Ele vai vendê-lo. Além de eu modificar o carro e trocá-lo pelo pronome oblíquo, que se transformou em lo, ele igual a o igual a lo. Por quê? Porque o verbo terminou em R. Precisei fazer essa adequação. Observem também que aqui no verbo eu tirei a letrinha R, transformei ele em vender, acento circunflexo, lo. Essa adequação eu preciso fazer também. E atenção, sempre utilizar o hífen, o famoso tracinho, né, pessoal? E não esquecer do acento circunflexo, o famoso chapeuzinho, né? Muito bem. Então, qual foi o nosso processo de transformação? O carro igual a ele, igual a o, que se transformou em lo. Próxima regra. Regra número 2. Se os pronomes vierem depois de um verbo terminado em som nasal, nasal lembra qual palavra da língua portuguesa? Nariz. Prof, tem som nasal? Tem, já nós vamos compreender. Exemplo, o que é que eu faço então se o meu pronome oblíquo vier depois de um verbo terminado com som nasal? Eu vou trocá-lo por no, na, nos e nas. Na regrinha 1, nós trocamos por lo, lá, los e las. Ou seja, acrescentamos o L e agora nós acrescentamos a letrinha N. Muito bem, vamos ver na prática então. Eles levaram o cachorro. Aonde está o verbo, professora? Aquele do som nasal? Levaram. Tem certeza? Absoluta. Como eu tenho certeza? Conjugando esse verbo. Vamos tentar? Derivado do verbo levar. Eu levo, tu levas, você leva e lá vai. Deu para conjugar? Sim. Outra coisa, o verbo representa uma ação, correto?
Se aquela palavrinha está representando uma ação que alguém executa, é o verbo. Pois muito bem, falta nos descobrir por que o levaram é um som nasal. Vamos lá. Vamos pronunciar de modo bem pausado esse verbo. Levaram. O que é que aconteceu? O som da última sílaba saiu aqui, ó, no meu nariz. Lembra do vender? Passado? Vamos ver? Vender. Sai aqui, ó. Vender. A boca ficou aberta. Levaram. Saiu aqui, ó. Som nasal. Beleza? Adiante. Então, já sei que o verbo é um verbo com som nasal. Que é que diz a regra para mim? Tenho que achar o pronome oblíquo e transformá-lo em no, na, nos e nas. O cachorro é igual a quem? Ele, que é igual a o. Vamos transformar acrescentando o N. Eles levaram no. Para onde, prof? Cachorrinha de vocês, levem para onde vocês quiserem. Brincadeirinha. Muito bem. Então, levaram-no ao veterinário, levaram-no para um passeio, levaram-no para dentro de casa, enfim. Entendido? Muito bem. Outra dica, pessoal. Eu posso dizer levaram ele na linguagem informal perfeitamente. Eu posso fazer esse uso. Porém, em situações formais, eu vou fazer uso dos pronomes oblíquos. Ok? Muito bem. Adiante. Então, para corrigir essas adequações, nós também tivemos que fazer o acréscimo de acentos nos verbos. Vocês já perceberam isso, né? O vender ficou vendê-lo, tirou o R, fizemos o acréscimo do N. Isso pode ser em situações com palavras femininas, plural, sempre a mesma regrinha. Observa o verbo que antecede o substantivo que vai ser trocado pelo pronome e faz a adequação, ok? Então, só reforçando. Levaram-no, por quê? Porque era o cachorro, que era igual a ele, que era igual a o, e eu tive que transformar esse o em no, porque o verbo terminou em som nasal. Muito bem. Importante, pessoal, sempre que vocês acharem que não compreenderam, que ficaram com dúvidas, retomem o vídeo, assistam novamente, anotem no caderno, porque uma boa anotação ajuda a fixar o conteúdo, certo? Então, atenção! Vamos reforçar esse item aqui. O uso do hífen, sempre, jamais escrever junto o verbo com o pronome, sempre utilizar o hífen para separá-los. Veja mais um exemplo. Não sei se poderemos comprar os jogos. Vamos imaginar que vocês não tivessem visto esta frase aqui. Por onde eu vou começar a colocar o pronome oblíquo? O que eu faço primeiro? Localizo o substantivo, a palavra que eu vou trocar pelo pronome. O que é o substantivo? A palavra que nomeia seres, objetos, sentimentos. Onde eu tenho o substantivo aqui? Qual palavrinha desta frase dá nome para algo? Jogos. Gostam de jogos? Jogos eletrônicos? Então não esqueçam, jogo é substantivo. Por quê? Porque dá nome para alguma coisa, tá bom? Os jogos é igual a eles, pronome reto. Eles eu vou trocar por os. Atenção, vou observar o verbo. Terminou em R, sinal que eu preciso acrescentar L ao os e ficou com pra-los. Novamente desapareceu esse R, igual no vender, lembram? Acentuou-se a palavra,
Porém, agora o acento é agudo. Muito bem. Mais um exemplo. Façam a menina falar. Menina é substantivo, nome de alguma coisa. Menina é igual a ela. Ela eu vou trocar por a. Vamos observar o verbo. Terminou em som nasal. Vamos diferenciar os dois verbos, ó. Comprar, boca aberta, não saiu o som aqui pelo nariz. Façam, ó, fechei a boca, aqui, ó, beleza? Para vocês não se confundirem, né? Quando é que é nasal, quando é que não é. Se o verbo tem som nasal, o que eu tenho que colocar? A letra L. Então, ficou, a letra N. Pensando aqui no comprar ainda, né? Eu vou acrescentar a letrinha N. Então, ficou façam na. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, para concluir, novamente a professora reforça para vocês anotarem aquilo que vocês acharem interessante, voltarem nas explicações e não esqueçam, nós temos atividades para vocês fazerem sobre esse assunto e durante a realização dessas atividades, sempre analisem, eu consegui atingir o objetivo que a professora propôs? Qual era o objetivo que a professora propôs? Que vocês consigam utilizar essas regrinhas, né, que vão determinar o uso correto dos pronomes oblíquos na prática, né, não precisando consultar, para que quando vocês precisem fazer uso da linguagem formal, vocês façam. Combinado? Muito bem. Agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!